Taxa Selic finalmente caiu depois de 2 anos sem corte. Tivemos uma queda. Quer entender se isso importa para alguma coisa ou é só balela? Fica comigo por 10 minutinhos que eu vou te explicar. Giovanni Pasquale fala direto aqui da Festa Investimentos e o Banco Central finalmente iniciou sua política de redução de juros, né? 2024 foi o último ano que tivemos um corte na Selic. E nessa super quarta dessa semana aí, Estados Unidos não alterou o juro e aqui no Brasil caiu de 15 para 14,75. Um corte de 0,25, né? Lá atrás já se falava entre ser um corte de 0,25 ou 0,5, como no meio do caminho tivemos aí uma guerra lá no Oriente Médio, né? E está pressionando o preço do petróleo, dos combustíveis e afins. O Banco Central optou por ir por um caminho mais seguro, né? Mais controlado. O Galípolo sempre deixou muito claro que ele prefere ir cortando menos ou não cortar do que cortar e depois ter que subir de novo, que foi o que aconteceu há 2 anos e meio atrás, né? O juro começou a baixar lá de 13,75 e depois precisou subir de novo e chegou até 15, né? Bom, gente, importância dessa queda de juros, né? É um sinal para o mercado que inflação, né, deveria estar mais sob controle, mas está dentro da meta e podemos finalmente soltar um pouco a corda, né? O Banco Central vai fazer essa rotina de ver o quanto que o combustível vai pressionar a inflação e ir diminuindo a tarifa de juros gradativamente. A nossa economia precisa disso, né? Vocês estão vendo aí essa onda de recuperações extrajudiciais, mesmo empresas grandes estão no sufoco para pagar a conta do juro. Quando a gente joga para o médio prazo, gente, 5% a mais na taxa de juros é muita coisa. É muito dinheiro indo para pagamento de juro que poderia estar indo para a empresa crescer ou ter mais resultado, né? Dito isso, uma coisa que faltou no discurso é uma continuidade clara das próximas reuniões. Normalmente eles deixam, né, uma pitadinha ali. Estamos firmes nos próximos cortes, né? E meio que não falaram nada, deixaram em aberto. Como que isso impacta a economia? Tem muita gente que não entende, né? Fala em Selic, taxa básica de juro, mas eu vou lá no banco pedir dinheiro emprestado e nunca é esse juro aí que falam aí, é sempre mais. Como que funciona, gente? A taxa Selic é chamada de taxa básica de juros porque é o mínimo, é o piso, tá? É dali para cima. Por quê? Porque a taxa Selic é o quanto o Tesouro Selic está pagando. O Tesouro Selic é uma aplicação garantida pelo governo. É o menor risco que tu vai correr no Brasil, não tem risco menor do que esse. Aí pensa pelo lado do banco. Se eu quero pegar o meu dinheiro aqui do banco, do meu banco, e botar lá no tesouro do governo, eu estou ganhando 15%. Agora é 14,75. Deixa lá. Vem o José aqui me pedir dinheiro emprestado. Se o governo, que é o governo, me garante 14,75, por que eu vou emprestar para o José por isso daí? Eu vou emprestar por muito mais. Olha o risco do José. O José está cheio de dívida. José, para te emprestar, eu quero 18, eu quero 20. Porque o banco analisa o quê? O risco de crédito. Qual que é a chance do José ficar inadimplente, de não me pagar? Porque se ele não me pagar, vai sair muito mais caro. Esse que é o ponto, gente. Então a taxa de juros é o mínimo que vai ser cobrado. Não é o quanto que é para cobrar, é o mínimo para ser cobrado. Porque se é para emprestar 14,75, eu não tomo risco com o José. Eu empresto para o governo, deixo lá. Todo o dinheiro que eu arrecado aqui com o meu banco, eu deixo no Tesouro Selic. Estou garantido, estou protegido. Esse que é o ponto, gente. Então as pessoas vêm tomar crédito aqui no banco. Primeiro ponto, né, que se eu quiser que me emprestem dinheiro para eu crescer, eu já vou ter que pagar mais do que o governo paga, né? Então, quando um banco emite um CDB, ele emite um CDB a 105 do CDI, 115, 120, né? Por quê? Porque do ponto de vista do investidor, é o mesmo raciocínio. Vai emprestar dinheiro para um CDB de banco, né? Vai emprestar dinheiro para o banco, tu quer mais do que o Tesouro paga, porque o Tesouro tem menos risco para ti. Então entendam a linha de raciocínio, gente. Olha como as coisas vão acumulando. Tesouro paga 14,75. Bom, para o investidor emprestar para o banco, ele quer um pouquinho mais, né? 15,5, 16 de repente. Então o banco te paga por um CDB 16. Então logo acabou de ficar mais difícil para o José que quer crédito, né?
Se o banco pode deixar seguro 14,75 lá no Tesouro, se ele pedindo dinheiro emprestado por um credor e está pagando 16, ele tem que emprestar para o José a 20, para poder, na diferença, que é o famoso spread, ele ganhar dinheiro. Até porque nesse spread vai ter inadimplência na conta. De todas as pessoas que ele empresta dinheiro, tem um percentual que não vai pagar ele de volta. E isso vai reduzir diretamente do lucro do banco. Então, a taxa de juros é esse balizador. Quando o juro cai, gente, puxa tudo para baixo. Então, poxa, se o juro cai até 12, agora o Tesouro paga 12. Então, o banco pode emitir um CDB a 14. E aí, para emprestar para o José, agora pode ser a 16. Aquele 16 que estava lá antes. Para as outras pessoas, entendem? Como tudo é um efeito cascata. Claro que diferentes bancos podem manter um juro mais alto por mais tempo, depende muito. Se não tiver um subsídio aí, gente, alguém pagando por esse risco, dificilmente vai ter uma taxa menor. Às vezes o pessoal fala, mas eu fiz um empréstimo imobiliário e eu consegui uma taxa de juros de 8%. Como que é isso? É mágica, então? O que na verdade subsidia, né, o empréstimo imobiliário? Primeiro que tem várias linhas de subsídio do governo. Então o governo entra com programas para dar garantia para aquela pessoa tomar o crédito. Então ele não está te emprestando dinheiro, mas através de um programa ele está subsidiando o risco. A garantia é lá o governo que está dando. Então ele empresta o nome para tu poder financiar o teu imóvel. Então logo o banco tira a perna. Bom, se a garantia está lá e não aqui no José, legal, posso cobrar menos, eu sei que eu vou ir recebendo. É um financiamento super longo, 40 anos, mas eu sei que está garantido, porque o governo está me garantindo esse dinheiro. Então eu posso cobrar menos juros aqui. E outro ponto importante, né, que na verdade quem o subsidia, porque o banco tem que ganhar algum dinheiro com isso, né, senão ele quebra. No fim das contas, o que paga essa conta é a poupança. Porque a poupança rende aí hoje uns 7 e pouquinho, menos do que 8. Então, se ele empresta por um financiamento habitacional a 8, 8,5, ele ainda tem um spreadzinho ali. Em cima de quem? De quem deixa o dinheiro parado na poupança. Isso talvez é uma coisa que vocês não sabiam, né? O empréstimo tradicional, como o juro é alto, ele vai usar para pagar o CDB que ele entrega. E aí ele usa essa parte de poupança aí para poder usar de lastro para ganhar alguma coisinha em cima de um habitacional. É assim que funciona, gente. Inclusive, com cada vez menos pessoas deixando dinheiro parado na poupança, começa a terminar esse lastro aí, né? Começa daqui a pouco os bancos aumentarem as taxas de juros para o financiamento habitacional também. Então, nesse vídeo vocês entenderam como que a taxa de juros regula a nossa economia. E, obviamente, que tudo isso ficando mais caro, gente, entendam que é mais dinheiro indo para ficar parado. Porque dinheiro no Tesouro é dinheiro parado, dinheiro no CDB de banco é dinheiro parado. Então, isso desaquece a economia, gente. É essa a intenção, para baixar a inflação, né? Quando tu começa a baixar juros, é o efeito inverso. As pessoas começam a se sentir mais confiantes para contrair um empréstimo, começa a circular mais e esse dinheiro começa a girar na economia de novo. Ficou com alguma outra dúvida? Já deixa aqui embaixo nos comentários, que a gente está aqui para educar financeiramente, certinho? E já aproveita, deixa o teu gostei, se inscreve no canal, isso ajuda a gente pra caramba a crescer por aqui. Muito obrigado por ficar comigo até aqui nesse vídeo e até a próxima.